Estamos lançando oficialmente agora o curso Sociedade do Anel, uma jornada comentada. Aí o curso, galera. Todas as aulas estão aí. Você vai poder ler capítulo a capítulo, ouvir. A gente quer muito que todo mundo participe, que todo mundo entre, tá? Não fica de fora, não perde. Tá. Cara, essa questão das favelas, eu vou te dizer que é uma que me pegou um pouco, né? Você é um cara que curte Tolkien, né? A gente vai ainda conversar um pouco sobre Tolkien. E nas minhas leituras sobre Tolkien, eu sempre falo do fenômeno do sarumanismo cultural, né? De uma certa maneira de olhar para a realidade e não tem nenhum problema em olhar para a realidade e propor um melhoramento, né? Uma vez que você enxergue ela como dotada de bem, né? De bem, de beleza. E o sarumanismo, ele, na verdade, ele acha que não. O plano dele é de estabelecer uma ordem completamente outra, né? E quando eu vejo certas propostas em relação à favela, eu vi, por exemplo, o Renan, que esteve aqui em Recife, falando sobre, tipo, demolir as favelas e tal, e colocar prédios no lugar. Quando eu olho para a favela, né, eu olho de uma perspectiva, eu sei que ela tem inúmeros problemas, mas o fato de ela estar lá, né, ela propõe uma certa ordem. Ela propõe uma ordem, obviamente, incipiente, mas eu não consigo enxergar essa ordem como totalmente maléfica, é uma ordem desorganizada. E dou um exemplo, né? Tipo, a cidade muçulmana, né, se você caminha, não pelos centros, né, de Dubai e tal, mas você olha a cidadezinha orgânica, ela é muito um reflexo, né, do próprio modo de vida, né? Tipo, você tem uma praça, mas os espaços públicos são meio que mais voltados para a prece, mas as ruas são meio amontoadinhas, assim, e tal, e não deixa de ter uma certa beleza e de ter uma certa funcionalidade. A cidade medieval também, né? São ruas estreitas, assim. Quando eu olho para uma favela, por exemplo, eu consigo enxergar a mesma coisa que eu vejo no Mediterrâneo, tá entendendo? Só que, obviamente, em forma, não em atualidade, não em efetividade. E eu pergunto se talvez esse negócio de vou demolir e colocar prédio em cima, isso não seria, tipo, contribuir para muito desse caos que a gente já tem no Brasil, porque o Brasil é assim, né? Ele não olha para o espaço, no caso da arquitetura brasileira, ele não olha para o espaço como uma construção orgânica, ele olha muito como uma coisa rígida, que tem que ser estruturada e tal, e nessa busca, né, termina se gerando uma cidade completamente truncada, completamente estapafúrdia, onde você não vê, sei lá, o Museu de Arte parece um Bradesco, né? E um banco é uma casa onde era para ser um residencial, que era para ser residencial, uma casa antiga, sei lá, de 1910, tá entendendo? Então, eu olho para essas coisas e eu penso, poxa, mas espera aí, o Brasil precisa ser demolido e reconstruído, ou ele tem esse ser, ele é bom e ele deve ser, de certa forma, incorporado, algo como a reincorporação das circunstâncias, tal qual, sei lá, a melodia de Melkor mesmo, né, a maior dissonância dela, ela é incorporada dentro dos temas de Ilúvatar. Não que vocês sejam Ilúvatar, né? A não ser que tenha algum argentino aí com essa crença, né? Olha, essa é uma belíssima pergunta, boa colocação. Mas eu acho que tem algumas coisas aí que a gente precisa lançar luz, né? A primeira há uma diferença muito importante, uma diferença crucial entre essas cidades, esse modelo de cidade que você citou. Então, aquelas cidades muçulmanas, tipo Fez no Marrocos. A parte tradicional de Fez no Marrocos é assim, ela são vielas, é tudo torto, não tem aquela organização estilo Barcelona, que é tudo quadradinho. É muito orgânico, parece uma floresta, não tem a ordem de um jardim. A mesma coisa, você olha para as cidades da cristandade medieval, você vai na Itália, nos Perugia e tal, você vai ver que são cidades também assim, com vielas, com ruas, só que há diferenças importantíssimas
entre essas cidades e a favela. A primeira diferença é que essas cidades elas não são mantidas pelo crime. Então, no caso o que caracteriza a favela não é a sua topografia ou o seu desenho estranho, é a existência da criminalidade, a ausência do Estado, a precariedade de saneamento básico e serviços de toda sorte e a má qualidade da moradia das pessoas. Então, as pessoas moram muito mal, sob uma tirania criminosa, com saneamento básico precário, com serviços que não alcançam e com o Estado desalentado ali, sem chegar. Então, mas assim, destruir você a favela colocou, né? Destruir a favela é fundamentalmente fazer isso. E aí a pergunta que é uma pergunta que se desdobra da sua pergunta é: mas não dá para fazer isso e manter as casas lá? Então você não pode sanear tudo, resolver, arrumar e tal, e manter as casas naquele lugar? Eu diria para você, talvez sim. Talvez seja uma solução possível, mas uma outra solução é você, de fato, demolir construções que, do ponto de vista predial, do ponto de vista da própria construção, muitas vezes são precárias. Você tem uma quantidade enorme, por exemplo, de casas nesses morros que são em áreas que não pode você ter uma casa. E aí vem uma chuva e a casa vai embora. Um monte de gente que perde as suas casas porque veio a chuva, você construiu ali no morro, numa região insegura, e simplesmente o morro derrubou. Então, isso também acontece. Há problemas de construção na própria favela. Então, a ideia de você tirar aquilo ali e aí construir do zero prédios e espaços bem organizados, com alicerce firme, com boa construção e com o Estado arrodeando, para que a criminalidade não alcance esses perímetros e não vicie as pessoas de novo e não as subjugue novamente, essa é uma ideia de resolução da questão. Lógico, a gente vai ter que ver a quantidade de favelas que tem, aonde seria, qual o espaço, como é que faz para mediar para as pessoas que estão ali nas favelas, se elas vão querer sair. Enfim, tem uma série de questões associadas a isso. Mas eu acho que é uma diferença importantíssima entre Fez e uma cidade medieval cristã e a favela. E a segunda coisa, as próprias moradias da favela, muitas delas são inseguras, são moradias incertas. Sim, sim. Aí é a questão material, né? Mas eu digo que existe algo da forma da ocupação do espaço que não está completamente errado. E as pessoas, elas têm uma dificuldade, eu acho, aqui no chat eu tô vendo, né? Tipo, tá passando pano pra favela e tal, vai morar lá. Não quero morar lá. Não vai morar lá. Né? Não quero morar lá, né? Mas é uma realidade que está ali e que eu vejo que se você demolir aquilo ali e você simplesmente fizer chamar o Le Corbusier, né? Não dá para, mas botar o Le Corbusier e fazer como fizeram os projects aqui nos Estados Unidos, você está criando um espaço onde a criminalidade vai acontecer novamente, porque é o que aconteceu aqui no eu estou falando, não é do mundo de Nárnia que eu estou tirando essas coisas, eu estou falando da experiência concreta que eu vejo, né? Já vi as moradias populares, né? Tipo, a tentativa disso acontecer dentro de uma perspectiva racionalista, super organizada, e terminar não resolvendo, na verdade, simplesmente trazer uma nova favela, dessa vez com um prédio que tem a mesma arquitetura que fundamentalmente vai formar a casa da Dondoca em Alphaville, que vota no Bolsonaro. Você está certo, você está certo. Na França aconteceu algo parecido também. Os franceses têm aquela, se chama de unidade de habitação, unité d'habitation, e foi o Le Corbusier, e ele fez um monte disso aí, não adiantou nada, e virou uma espécie de favela organizada arquitetonicamente. Essa possibilidade existe mesmo, mas eu acho que o desfavelizar, no nosso capítulo no Livro Amarelo sobre desfavelização, a gente trata de uma série de coisas, incluindo aparatos sociais que vão para as regiões que tem a favela, a criação de programas de fomento de empreendedorismo, disso, daquilo, paternidade solidária, enfim, uma série de
programas e aparatos, ideias para evitar isso que você está dizendo. Porque, evidentemente, se você só tira o prédio lá que está numa região de risco, a casa de barro, de tijolo, e você constrói um prédio, enfia todas aquelas pessoas sem nenhum tipo de amparo, o que vai acontecer é que outra favela vai aparecer, só que você gastou dinheiro ainda para construir o negócio. Então, sim, você tem razão. Mas eu diria que o nosso projeto ele é mais holístico, né? Ele contempla outras coisas que estão associadas à ideia de desfavelização. Sim. Por exemplo, tem que dar um jeito na cultura também, né? Sim. Né? E aí, isso é uma coisa que eu não vejo o doutor que dê jeito. Essa questão da... Você sabe que eu tenho uma intuição curiosa sobre essa coisa da cultura da favela, né? Você tem o funk, né? Esse negócio do funk foi bastante visualizado quando a gente fez o projeto A Lei Anti-Oruan. Não sei se vocês chegaram a acompanhar, foi uma ideia da Amanda Vettorazzo. Ela fez, deu um certo burburinho aí, polemizou com o Oruan, né? Por conta dessas letras de música que fazem apologia ao crime, que são diretamente envolvidas com o crime. Eu creio que isso muda quando você tiver uma operação da polícia e do exército para prender as facções e destruí-las. Porque se esse tipo de operação obtiver êxito, então a própria cultura do funk, a cultura da celebração dos fatos criminosos, é uma cultura que vai retroceder, porque as pessoas não vão ter muito o que celebrar. Elas, na verdade, vão fazer músicas contando como elas foram mortas pela polícia, como elas foram presas e como elas foram destruídas e como os seus ídolos foram assassinados. Então muda muito o ethos, muda muito o espírito de quem está ali fazendo aquelas músicas, né? Não vai ter lá o Morro do Dendê é duro de invadir. Não vai ter duro de invadir. Vai ser o Morro do Dendê é fácil de invadir. A gente invadiu, a gente prendeu você e matou você. Então, sabe, a própria cultura da celebração do criminoso, ela é alterada por esse fato material, entende? Agora, elevação da cultura popular como um todo, isso aí, eu acho que é utópico, em minha opinião. Cultura popular, a cultura popular não. Deixa eu ser mais rigoroso aqui. A cultura de massas, essa cultura, ela sempre tende a cair. Musicalmente, em termos televisivos, enfim. Conheça a nossa plataforma TV Lisão, onde vendemos vários cursos. Você vai ficar mais inteligente, ok? Aqui nós temos uma educação helênica.